Vamos seguir com a... Há uma sugestão, na verdade vamos ver como é que o nosso professor que define o ritmo e a duração desse encontro. Seria possível se começar sem intervalo para terminar mais cedo, ou então, a gente, se for necessário para terminar a matéria, a gente faz um intervalo e volta, que a gente tem, enfim, pode durar até às 10, e mesmo além, se for necessário. Mas eu deixo o professor conduzir, fica à vontade, não vou nem, se quiser, eu lhe passo informação. Mas a gente vai continuar, então, ainda discutindo os fundamentos epistêmicos do processo penal para começar a tratar da lide amanhã. Professor, por favor. Bom, vamos ver até onde dá para ir. Acho que é coerente tratar desses temas hoje. De fato, deixar para amanhã de manhã livre, ver até onde dá para ir, porque eu prefiro talvez encavalar lá aquela matéria do que essa aqui. Acho que essa essa é mais importante do que aquela, eu não sei, de fato eu não sei. Mas eu acho que aquela nós podemos trabalhar mais com o resultado do que com a própria estrutura dela. Eu tenho plena ciência de que essas coisas que eu falei agora de tarde são coisas que você vai achar por aí, você vai achar nos livros, menos no processo penal. O cara que aprender processo penal tem que saber isso. O que livro você indica? Nenhum. Eu tenho cada vez que me diziam, a mim particularmente, cobraram muito isso. Eu, numa das minhas defesas, acho que o professor titular, um dos professores da banca, disse: professor Jacinto, tem que parar de escrever prefácio. Parar de escrever prefácio e escrever manual. Responder que eu respondo sempre. Não tem nada de desejo. Quando eu tiver desejo de escrever prefácio, eu vou escrever outro prefácio. Acabei de falar dele, do Roberto. Um prefácio que eu escrevi para um livro do Rômulo Andrade. E que me manda um convite para fazer o prefácio do livro dele, que eram pareceres dele lá no Ministério Público. Eu acho que aparentemente. Mas ele me manda um e-mail e no meio do e-mail ele diz: eu preciso publicar isso dos meus pareceres do Ministério Público, porque eu preciso ficar para a história como um procurador que fazia pareceres. Aquilo, veja como o sentido muda, aquilo muda o sentido do prefácio. Aí eu peguei o livro, o Romulo tem um livro da história da vida dele, que ele conta na terceira pessoa, como se fosse a filha escrevendo do pai. Aí peguei o livro e fiz, ainda que tenha um pouco destrenado demais, fiz uma análise, sabe, pessoal, mas psicanalítica do livro dele, falando dele. E aí montei um prefácio. Olha, isso é um negócio para trabalhar um mês. Nesse troço eu podia escrever um livro no mês, sei lá o quê. Não quero escrever livro, eu quero escrever o prefácio. Eu quero pensar psicanálise a partir do livro do Rômulo. Aí eu falei todos os pareceres, um livro para fazer, sabe, para pensar a partir daí, Freud, Lacan. Tá o prefácio. Tá o prefácio no livro de pareceres do Rômulo. Vale a pena, para quem tem interesse, puder ter interesse, vale a pena dar uma olhada. A segunda parte é tão importante quanto a primeira, se não mais. É com ela que nós dialogamos todos os dias. Todo dia falamos disso. Todo dia. Porque um dos dilemas sérios é esse. Nós
precisamos falar disso, porque nós temos consciência de que esse é o fundamento do fundamento, é um dos fundamentos do fundamento, ou seja, como aparece o fundamento. E ao mesmo tempo temos que lutar contra os que querem implodir a estrutura de uma maneira tal, em dizendo, esse troço não importa, isso aí não serve, isso aí é besteira, isso aí está ultrapassado. Tudo isso que a gente escuta, e que normalmente vem de gente que disso não sabe nada, ou seja, gente que não sabe, não quer saber. Tudo isso só tem uma finalidade, que é para poder deixar a coisa livre, de modo a poder manusear as coisas como está manuseando. Estou falando, claro, dos sistemas processuais, tema dos sistemas processuais, e que funciona, vejam, funciona da mesma maneira que isso que eu disse aqui, que é a base da linguagem, funciona como a forma como a linguagem aparece, quer dizer, isso decorre já da própria noção. Vejam, quando você fala de sistema, isso é uma palavra grega, sistema, daí vem para nós toda uma linguagem, né? Sistematização, sistematiza, sistemados, não é? As coisas estão sistemadas. Isso é uma palavra, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e da importância que isso tem. Isso é uma palavra que em grego significa conjunto. Conjunto. Mas vocês já pararam para pensar que o conceito de processo, isso todo mundo, estou me falando, todo mundo. O conceito de processo é um conjunto de atos. Ou seja, as pessoas falam, mesmo que seja internamente, numa estrutura endoprocessual, vamos dizer, as pessoas falam internamente, sem se dar conta de que quando estão falando de processo, estão falando no sistema onde ele está metido. Porque a própria organização do processo em si. Isso que eu metaforicamente brinco, fazendo essas voltinhas e tal, isso significa que tem uma razão, porque tem um movimento aí, não é? De um movimento que se trata, mas fundamentalmente, sem matéria, é um conjunto de atos. Então quando você diz o processo é um conjunto de atos, é justo para expressar o fato de que ele está metido numa visão sistêmica. É de sistema que se trata. Vamos dizer, um conjunto de atos é de um sistema que se trata. É um conjunto. Né? Acho que os italianos, por exemplo, junto com um conjunto, eles chamam o conjunto musical, por exemplo, de complexo. Complexo musical, verdade? Mesmo sentido, porque é de um conjunto que se trata. Quando se fala de sistema, se fala de um conjunto. Agora, aí é que está a questão. Não é um conjunto qualquer, portanto, não é de um sistema qualquer que se trata. Mas, não só, isso deve ser estudado a partir de uma visão mais ampla, filosoficamente demarcada, da mesma maneira que é preciso excluir, digamos assim, nessa discussão, as formas com as quais, mexendo sistematicamente ou sistemicamente com a estrutura, para pensar a partir de outros modos com as quais o sistema pode ser tratado, como por exemplo a estrutura filosófica de Luhmann, fundada todo na base de uma estrutura autopoética, etc. e tal, que tem uma grande relevância, que dá para ver, ainda que, digamos, contra a vontade dele, de uma certa forma, que dá para ver o efeito que ele produziu no Iacos, dado nele. Então, não é propriamente disso que se trata. Tem mais uma coisa importante para poder introduzir o tema.
Não é só falar de que tem um conjunto. Olha, se você para pensar assim, tem tanta coisa que a gente fala de um conjunto, e em conjunto, trata em conjunto, trata como conjunto, que nem nós nos damos conta. Nós tratamos, enfiamos isso na linguagem e damos como descontado, porque isso vai, como a linguagem você usa sem pensar, às vezes como um bordão que você usa sem pensar e diz sem pensar, a questão do sistema também é assim. Nós, mesmo que a gente não pense nada de sistema, todo mundo sabe, se eu anunciar, por exemplo, eu agora, até porque eu comecei a falar disso de brincadeira, mas vamos dizer, se eu anunciar, vou passar uns minutos falando do sistema solar, ninguém dessa sala não saberia do que é que eu iria falar. O que significa dizer, quando é solar, todo mundo sabe do sistema. Tá certo? Eu me lembro, eu brincava sempre com isso, porque uma vez a minha filha menor foi com o colégio, ela devia estar no começo lá, elementar, sei lá, primeiro ano, segundo ano, sei lá. Eles foram visitar a refinaria de petróleo lá em Araucária, e ela voltou uma cartilha lá da refinaria. Ela estava toda empolgada. Tá? Então, o que vocês viram lá? Ah, nós vimos como faz gasolina. E aí, então me senta aqui e me explique. Pai, é um processo. Porra! Ah, é? Ah, é? Ah, muito legal. Afinal, o que é esse processo? São as coisas que eles fazem para extrair a gasolina do petróleo. Ah, quer dizer que eles fazem. Aqui a cartilha, abriu a cartilha e diz, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois esquenta, depois não sei o que, e aí lá sai a gasolina. O processo de extração da gasolina do petróleo, ou seja, ela nunca tinha ouvido falar de sistema, nem sabia do que era sistema, mas ela consegue compreender que tem uma sequência de atos que vai dar lá naquilo que é o objetivo. Então, ela sabe que tem alguma coisa que se processa ali, tanto como sabe que tem uma finalidade naquilo que se faz. Porra, nos 6 anos de idade. Eu podia seguir com os exemplos. Por que é relevante estudar essa estrutura a partir de uma noção de sistema? Porque se eu digo, entendam bem, se eu digo, é de linguagem que se trata, portanto, de uma estrutura de palavras, é complicado, velho. Porque, às vezes, tem uma base material. Os caras lá da geologia estudam as pedras, fazem uma classificação das pedras. Tá certo? Para eles, é um pouco, veja como é distinto. Né? Mas, em compensação, se isso aqui fosse uma pedra, e eu dissesse isso aqui é uma pedra X, isso é basalto. Pô, o cara saberia que é basalto. O cara sai daqui, vai estudar na China, ele estuda basalto, porque aqui e lá é o mesmo basalto. Então, o cara monta uma classificação fundada numa outra perspectiva. Como nós fazemos isso? Se é tudo linguagem. Essa estrutura é uma estrutura, veja, nós ficamos passeando uma tarde inteira em cima de uma estrutura que é eminentemente de linguagem. Quando eu vou invocar a matéria, sou obrigado a invocar a matéria de uma maneira tal a que não consigo nem tocar nela, porque não tenho linguagem para tocar nela. Sou obrigado a admitir que quando eu preciso dela, ela me vem como linguagem. Sou obrigado a criar a partir de uma estrutura mitológica, algo que me permita ter um conhecimento para poder melhor decidir, menos errar. É por isso que nós, para o processo, deixa o direito para lá e tem os outros campos, etc e tal,
É preciso discutir sobre isso, mas para o processo, nós não encontramos, não me parece que a gente tenha uma estrutura melhor do que essa, em que organizamos a estrutura de uma maneira tal a, informando um conjunto, poder dar conta desse conjunto. Tem, porém, algo mais aqui, extremamente relevante. Vocês sabem, o mundo conhece dois sistemas de processo. Dois sistemas de processo. E é disso que nós discutimos, é com eles que nós falamos, é sobre eles que nós falamos. Mas, só é possível falar deles agora, e falar deles assim como sistema, porque quando eles foram estruturados, quando eles nasceram da forma como nós conhecemos, porque claro, tinha processo antes da construção que nós conhecemos. Tinha processo em Roma, tinha processo na Grécia, tinha processo na Escandinávia, tinha processo. Mas foi possível falar deles depois, porque só depois é que nós conseguimos compreender aquilo que se passava lá do ponto de vista sistemático. Ou seja, estão escutando, né? Primeiro vieram as duas estruturas de processo. Primeiro, estrutura inquisitória na Europa continental, a estrutura acusatória na Inglaterra. Primeiro vieram as estruturas, que nascem não porque filosoficamente se construiu, não porque juridicamente se construiu, não porque politicamente se construiu, não porque sociologicamente se construiu. Um conjunto, digamos assim, um conjunto de fatores propiciou, claro, marcado sempre em face de todas essas questões, propiciou o nascimento de estruturas de justiça, vamos dizer assim. E isso começou a funcionar aqui, começou a funcionar lá, tinham bases distintas, depois eu já passo ali, passo por lá um pouco. Mas ninguém estudava como sistema, mesmo. E por que ninguém estudava como sistema? Porque não esqueçam, vocês viram o que eu disse há pouco, né? É com Descartes que se quebra o fundamento filosófico dos gregos, do imanentismo, da essencialidade. Até lá, se a verdade estava no objeto, era sempre na individualização do objeto. Que os gregos nunca admitiram, os gregos nunca compreenderam mesmo, nunca, era que se pudesse, digamos assim, dos conjuntos extrair a verdade. Ou seja, se você juntasse, criasse uma estrutura que ela existisse, mas que fosse a somatória dos elementos que aí estavam, né? Por isso que nós no direito civil estudamos o universo. O universo está zero, o universo, lembra? O universo. De onde eles tiram aquilo? Porque eles precisam de uma unidade. A biblioteca é uma unidade. Uma unidade do quê? Uma unidade da biblioteca do conjunto dos livros que estão lá. Mas se você... Estão ouvindo, né? Mas se você for buscar, veja como interessante, se você for buscar a essência da biblioteca, ela não está. É isso que os gregos diziam. Ela não está. É legal, né? Porque você tem um conjunto, né? Eles admitiam que tinham um conjunto, eles sabiam que tinham um conjunto, né? Eles sabiam que tinham um conjunto. Mas como eles não reconheciam a possibilidade de encontrar a essência nesse conjunto, eles tinham que fazer o quê? Como Aristóteles fazia, com o ilemorfismo, desbastar o conjunto para ir buscar como que é a essência de cada elemento ali metido individualmente. Como se eles entendessem de fato que não existia uma cavalice no cavalo. Né? Por isso que o cara desbasta. Por isso que, sabe,
Nossa, se você puxa no Aristóteles, no heliomorfismo aristotélico em relação a nós, manda elimorficamente retirar do humano tudo aquilo que possa ser, digamos assim, eminentemente contingente, para chegar naquilo que ele denominou como alma. Por isso que ele tira aqui na hora que tira a alma, tira a característica do humano, quer dizer, está morto, né? Está entendendo? Ou seja, os gregos conheciam unidade, que hoje é uma piada, né? Unidade dos gregos, né? Os gregos conheciam unidade. Hoje, quando a gente pensou que nós não pensamos que a unidade estava no átomo, isso virou piada, porque quando você desce, você vai. Hoje nem sei para onde está esse negócio, porque veio para, sei lá, né? Para baixo do átomo tem quanto? Tem um monte de coisa para baixo. Porque, veja como você vai para lá. Vai para lá até um ponto. E o ponto que você vai é o da linha aqui, ó. Ou seja, o que os gregos nunca admitiram é que você pudesse compreender, digamos assim, a possibilidade da existência de alguma coisa ser no conjunto que é. Admitiam que tinha um conjunto, não é? Mas não admitiam a possibilidade dele ser no que é conjunto. Por isso que sem ser burro, porque hoje é burro, mas sem ser burro a Terra era plana. Por alguns. Né? Hoje não dá mais, mas né? Hoje é burro. Mas para eles não. Para eles era disso que se tratava. Veja, um lugar não admite existência. Quem quebrou isso, né? Quem quebrou isso foi Kant. Mas olha do que eu estou falando. Final do 17, do começo do 18. Porra, é quase para tocar com a mão nesse negócio. Até então, percebam? Até então era só a unidade que podia responder por aquela essência. Portanto, é por isso que sempre foi tão difícil as estruturas processuais. É por isso que é tão complicado estudar o processo para compreender uma distinção entre processo e procedimento nas estruturas antigas, nos romanos, no Tardo Miguel. Porque aquela gente pensava como os gregos pensavam, e de conseguir, de consequência, porra, era só os rituais. Por isso que tinha os rituais, era só dos rituais que se tratavam. Porque o problema do conteúdo e daquilo pelo qual o conteúdo respondia nunca estava vinculado a uma possibilidade de estrutura complexa, de uma estrutura conjuntural, de uma estrutura sistêmica. É Immanuel Kant que quebra, que rompe. Veja, nem Descartes tinha feito isso. Veja, Descartes muda a estrutura para a consciência, o sujeito ali que diz a verdade. Mas não passa batido nessa questão. É Kant que altera isso. Kant altera isso lá no final da Crítica da Razão Pura, quando, numa arquitetônica da razão pura, e veja como ele trata, veja como a matemática, lá quando ele trata da arquitetura da razão pura, ele vai entender a possibilidade de você poder dar conta de uma unidade em sendo conjunto. E é por isso que lá na arquitetônica da razão pura, lá no fim da Crítica da Razão Pura, ele vai entender, veja, ele vai definir o sistema como o conjunto de elementos sob uma ideia. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Eles podem, isso sim, aí sim, hoje é possível ler nos filósofos, vão mostrar ou vão explicar o conceito kantiano de sistema, né? Por quê? Porque que sucede? Pense, fica mais fácil, pense no sistema solar. Pense no sistema solar. Por que é possível imaginar o sistema solar? Sol, planetas girando em torno do Sol. O que tem ali que permite que eu não tenha que desfazer
que eu não tenho que lemorficamente separar os elementos para poder compreender e me torna possível pensar a estrutura como um todo. Por quê? Qual é, vamos pensar assim, ó, qual é a ideia única? Portanto, a ideia que não tem divisão, a ideia única. O que ele quer dizer com ideia única? É essa aqui, ó. Qual é a ideia única que se coloca lá naquele lugar para poder, porque nós nunca fomos, nós já fomos até a Lua, mas nós nunca fomos até Júpiter, Saturno, Plutão, sei lá. Eu não vou nem acreditar que eu tinha ido na Lua, dizer que é todo mundo de mentiroso, que estão fraudados. Nós sabemos disso. E nunca ninguém foi mesmo, esse que é o problema. Veja, ninguém foi, mas veja como nós somos, nós nunca fomos lá, mas nós não conseguimos falar sobre aquilo. Veja como parece estar lá no desconhecido, mas falamos sobre aquilo. Por que nós falamos sobre aquilo? Porque a gente ensina que tem um sistema solar, acreditamos naquilo, acreditamos piamente que tem um sistema solar e que podemos falar sobre aquela unidade. Por que lá no sistema solar tem uma unidade? Porra! Porque matéria atrai matéria, na proporção inversa da, sei lá que porra, que é a forma de quem é. Quem fez uma porra de uma fórmula dessa, eu não sei quem é. Mas se é verdadeiro que matéria atrai matéria, na proporção inversa do quadrado, da hipotenusa, sei lá que porioca como é. Se é verdadeiro aquilo, isso significa dizer que eu posso pensar sobre aquilo, eu posso medir, eu posso dizer, eu posso arquitetar, veja como é arquitetura, eu posso arquitetar a estrutura de uma maneira tal a que cientificamente as minhas previsões sejam factíveis. Da mesma maneira que nós acreditamos que é assim, tanto que o sistema é assim, é que nós acreditamos que em 24 horas o Sol vai aparecer. Nós estamos girando, isso dá 24 horas, hoje agora é noite, é dia em outro lugar, vai ser dia aqui. Não passa na nossa cabeça, a gente nem imagina, veja a crença na ciência, nem passa na nossa cabeça que o Sol uma hora vai ficar puto e vai embora, vai nos deixar aqui pelado, sempre no escuro. nem discutimos isso, nem botamos na cabeça. Se você botar na cabeça, fica louco. Nós nem pensamos nisso. Para nós é certo que vai ser assim. Tanto quase certo como nós subimos num avião. Meu irmão, você não subiria num avião pensando que aquela desgraça tem não sei quantas toneladas, 300 toneladas, sei lá o quê, imaginando que você, como matéria, atrai matéria, porra, se você soltar, cai. E aí você diz, cacete, mas esse troço aqui pesa 50 gramas e cai. Por que aquela porra do avião não vai cair? O que garante para nós que você vai entrar naquele negócio, se não uma crença? Você acreditar na ciência de uma maneira tal, veja, você apostar na ciência de uma maneira tal, de modo tal que mesmo você sabendo que o início, que aquilo que é colocado aqui no início para construir o avião, em que pese vai resultar em erro, o erro é de tal maneira insignificante que os aviões não devem cair, que a grande maioria não cai. De vez em quando sacaneiam com a Etiópia, uns troços assim, né? Dependendo do lugar, posto de gasolina em São Paulo. Mas não é disso, estão entendendo? Veja como tem uma crença. Mas isso tudo está fundado justo, porque para nós é possível pensar no conjunto, e o conjunto dá a nós, digamos assim, aspas, a segurança suficiente para você imaginar que aquilo vai funcionar de fato como deve funcionar. Não é por outro motivo que os americanos mandam lá uma nave, os russos mandam para lá uma nave, e de repente elas se acoplam lá no espaço de uma maneira tão milimétrica que você quase não consegue acreditar que aquele negócio é possível, não é? Mas de fato eles calculam de uma maneira tal, o cálculo é de tal maneira específica que, ainda mais agora com o computador e tal, olha que eles conseguem acoplar de uma maneira que é como se você dissesse a ciência over o bridge.